Ágora RS. Salve, prezados ouvintes da Rádio Ilha Capital. Me chamo Daltro Jardim Garcia. Aqui honrado pelo convite desta rádio, em especial feito pelo amigo Paulo Roberto Simões, também conhecido como Marreco, para criar um programa de rádio na modalidade web e só com áudio, inicialmente gravado, sobre temas que eu desejasse. A emoção que me envolveu a partir desse convite, em grande parte, é pelos 50 ou 51 anos de amizade que Simões e eu cultivamos. Como aquela planta que é regada, adubada, cuidada e que, como resposta, nos dá flores e frutos. Obrigado pela confiança, Marreco. Inicialmente me proponho a um programa semanal com duração de 1 hora e que batizei Ágora RS. Nome este que em seguida comentarei. Envolvido desde a pré-adolescência e também juventude com música, meio ambiente, em especial plantas e flores, ensino e aprendizagem, educação no sentido amplo deste conceito, assistência social por mais de 40 anos e recentemente me envolvo com marcenaria, uma boa parte do tempo com arte em madeira. E é sobre esses temas que aceitei o desafio de discorrer semanalmente, priorizando o formato entrevista. Eventualmente realizarei um formato misto, ou seja, entrevista e meus comentários. E mais raramente pretendo fazer um formato solo. Sobre o nome Ágora, que leva um acento agudo na letra A, na primeira letra A, aqui vão algumas informações sobre o seu significado e importância histórica. E também por que eu escolhi esse nome em relação a esse programa que me proponho a realizar aqui em parceria com a Rádio Ilha Capital. A Ágora era o coração da antiga Atenas. Era o foco da atividade política, comercial, administrativa e social. Também era o centro religioso e cultural e a sede da justiça. Geralmente era um espaço na praça principal das antigas cidades gregas. Atenas se destacou de todas elas, mas as cidades gregas em geral tinham esse espaço. Era um local em que se instalava o mercado e que muitas vezes servia para a realização das assembleias do povo, formando um recinto decorado com pórticos e estátuas. A importância da Ágora para o desenvolvimento da democracia na Grécia Antiga foi estabelecer um dos primeiros modelos de democracia existentes na sociedade. Na Ágora, os cidadãos atenienses debatiam as melhores decisões para a sociedade. Vale salientar que apenas os cidadãos legítimos atenienses poderiam realizar esse processo, e as demais pessoas apenas aceitavam o que lá era discutido. Foi, então, um modelo de comunicação direta com os cidadãos. Já que estamos vivendo um momento histórico e tecnológico de comunicação direta entre nós, cidadãos, o nome escolhido se adequa. A gente se comunica hoje em dia, como agora essa proposta de podcast, ou rádio web, de forma direta com os cidadãos. Não dependemos mais das mídias tradicionais, sejam elas da imprensa antiga, do rádio das ondas de FM, AM, ou televisões. Hoje em dia a gente tem um canal no YouTube, tem outros canais, tem Facebook, tem Instagram, tem Telegram, tem Twitter. Então nós temos a faca e o queijo na mão para nos comunicarmos de forma direta entre nós e desejamos também que entre os homens eleitos para governarem nossos lugares, nossas cidades. Então eram essas as minhas colocações iniciais e com certeza na sequência eu poderei falar um pouco mais sobre a proposta desse podcast ou desse programa semanal gravado. Buenas, feitas as apresentações iniciais sobre os objetivos do programa, o que nós pretendemos,
toda essa introdução que eu acabei de fazer, eu tenho aqui uma honra enorme de trazer aqui para o estúdio um grande amigo que lá se vão talvez 48 anos de amizade, né? E que eu resolvi convidar hoje para inaugurar essa série de podcasts que me propus a fazer na Rádio Ilha Capital, para divulgar o trabalho musical único, sem dúvida alguma único, que ele tem feito. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre a nossa relação de amizade, que começou lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fazendo matemática, ele fazendo engenharia química, e o elo de ligação entre nós foi uma colega chamada Maristela, que nos apresentou um certo dia. Não é isso, Paulo? Exatamente. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. A gente se encontrou naquele dia, eram 9 horas da manhã, era um frio, era, acho que junho, uma coisa assim, do primeiro semestre, de 74. Né, o primeiro ano. E a Maristela eu conhecia de dentro lá de uma das disciplinas que eu fazia, e ela gostava de música também. Maristela Rocha. Maristela Rocha. Espero que ela esteja ouvindo o nosso podcast aqui, porque a gente está perdido dela. Tentamos encontrá-la nas redes sociais e não houve jeito, né, Paulo? Não consigo, nós temos tentado muito encontrá-la, porque ela foi o estopim de tudo que aconteceu, né? Foi uma espécie assim de... catalisador. Depois, o resto é história, como se diz, né? Depois daquele encontro todo, a gente começou a se encontrar e nunca mais nos separamos, né, doutor? Exato. E, então, foi assim que começou tudo, né? A gente amizade. fez o nosso... Nós tivemos alguns encontros musicais, começamos a trocar as nossas experiências e os nossos gostos, né? Musicais também. E... percebemos que havia gostos muito comuns entre nós, né? Exato. Muitos gostos comuns. Arriscamos algumas composições na época, deu certo, né? Sim. E depois daquele período que deu... A gente pode fazer um outro programa para falar sobre aquelas experiências musicais que nós fizemos, né? Nos diretórios acadêmicos, fazendo campanhas beneficentes em prol da Aldeia Infantil Brasileira SOS, na época se chamava assim, hoje chama-se Aldeia da Fraternidade, né? Para conseguir alimentos, material escolar, nos apresentamos na reitoria da URGS e tudo mais, né? Isso merece, eu acho que cabe um programa para a gente fazer uma retrospectiva daqueles momentos, né? Daquelas experiências que a gente teve, né? Inclusive festival musical escolar lá no Colégio Nossa Senhora da Glória, que a gente entrou com uma música chamada Utopia. Ganhamos o primeiro lugar e convertemos aquele prêmio em dinheiro em cimento para a construção dos alicerces de uma das casas lares lá da aldeia também, da Fraternidade, a antiga Aldeia SOS. E só um detalhe, esta vinheta inicial, ela tem uma fonte, uma origem, justamente naquela abertura da música que nós ganhamos o festival, que era Meia Meia Lua, e eu fiz só uma transformação, foi eu que fiz esse arranjo inicial e que serviu de vinheta agora para o programa. Em homenagem, né? Casualmente, né? Ao programa. Pois bem, então houve um momento que nós nos separamos assim de projetos pessoais, né? Tu continuou na engenharia química, eu continuei na matemática e nos separamos fisicamente, né? Geograficamente, inclusive. Foi. Tu te mudaste para São Paulo. Exato. Eu permaneci em Porto Alegre, como estou até hoje. Tu voltou para Porto Alegre agora, mas passamos um bom tempo distantes, o que provocou um aprendizado diferenciado entre nós dois. Eu meio que parei no tempo em termos musicais e tu continuou evoluindo estratosfericamente, geometricamente, assim, né? E aí essa conexão musical que havia muito intensamente lá naqueles idos de 70, final de 70, início de 80, até agora a gente não conseguiu ainda fazer retornar um trabalho conjunto, né? Sim. Se bem que estamos conectados em todas as novidades que tu fazes, assim, dos seus trabalhos, a gente está sempre participando, né? Mas musicalmente não temos tido chance de fazer alguma coisa em conjunto, né? Mas eu tenho uma honra muito grande de estar te entrevistando, Paulo, porque conheço bem a tua história de início em engenharia química para poder financiar os instrumentos carésimos da época, né? Tu comprasse um Prophet 5, né? Que é
um aparelho que custava quantos mil dólares na época? Prophet 5, $5,000. Casualmente, $5.000, né? Foi até... Então a engenharia química serviu para financiar a aquisição de equipamentos que hoje não custam nem $10, porque são samplers, Sim, né? São samplers, tu tem samplers em... Houve um barateamento muito grande de toda a tecnologia. A tecnologia, né, ela proporcionou a digitalização. O mundo digital transformou completamente esse mercado, digamos assim, de instrumentos, né? A facilidade hoje que a gente tem para fazer, até assim, montar como uma rádio, por exemplo, né? Sim. Tudo se faz dentro de um computador, né? Então, uma série de coisas assim, e essas fases todas a gente passou. Desde o teu primeiro trabalho, que é o Minor, foi ainda em estúdio, né? Sim. Mas já a partir de quando tu fez... No PIS já foi sem estúdio. No segundo álbum, a gente já fez 95%, digamos assim, dele em casa. Em home. Em home casa. office. Home studio. Exatamente. A gente gravou algumas vozes no estúdio, das cantoras, né? No estúdio. Mas as minhas vozes, as do Luiz Fernando e os arranjos, outras partituras, tudo... Praticamente tudo foi feito no computador. Tu utilizou o software casa. chamado Logic. É o Logic. Que é da Apple, né? Apple, sim, a gente usa. Mas existem outros também que são muito bons também, né? É que o Logic é interessante por causa da questão da partitura, né? Sim. Facilita muito a visualização de todo o processo, não só a questão das trilhas, das tracks, né? Da parte de áudio, né? O Pro Tools é um outro software muito usado, talvez até mais usado pelas pessoas que trabalham em estúdio, né? Mas a parte de MIDI, principalmente, de instrumentos de sampling, é muito melhor usar no Logic. Eu acredito, eu já trabalho com outro também, conheço o outro software, né? Mas eu prefiro muito mais o Logic para utilização. Daqui a pouquinho nós vamos chamar também o outro parceiro nosso aqui, que é o Luiz Fernando, irmão do Paulo José, que aquela época que a gente ensaiava e fazia as composições, ele devia ter uns 10 anos de idade. Sim, o Fernando tinha... nós temos 9 anos e quase 10 anos de diferença. Então ele tinha uns 10, 11 anos de idade, né? E ficava nos assistindo ali. Exato. E hoje é um baita músico, um baita compositor. Praticamente todas as letras dos trabalhos do Ars Pro Vita foram feitas por ele, né? E as melodias são tuas, né? O Luiz Fernando é o letrista. A gente pode dizer que ele é o letrista, né? E eu trabalho mais na parte dos arranjos e na parte da criação musical também, né? Obviamente, né? Bom, já dei a dica aqui. Nós vamos falar sobre Ars Pro Vita. É isso, não, o nome do... Arte para a Vida. ARS, Ars, depois um espacinho, PRO, Pro e Vita, né? Sim. Então vamos falar sobre isso agora nesse exato momento, e eu iniciaria perguntando para ti também, Paulo, agora antes de começar a entrevista contigo com o Luiz Fernando, que tu falasse um pouquinho sobre a tua história musical, assim, desde antes de nos conhecermos. Bom, então certo. Aí nos diz aí como é que foi o início do teu despertar para a música. Ok. No meu caso, desde que eu me conheço como gente, a música sempre foi a parte mais importante da minha vida. A minha avó me deu o meu primeiro violão, ela me ensinou os primeiros acordes. E isso era o final dos anos 60 e eu tinha 10 anos de idade e os Beatles eram a minha principal referência. Alguns anos depois, o Deep Purple e o hard rock entraram na minha vida. E naquela época eu ainda tocava apenas guitarra. Um dia o meu pai ganhou um disco que ele manteve por 2 anos e nunca abriu para ouvir. Quando eu vi a capa com aquela vaca olhando para mim, estranhei muito e resolvi escutar. Atom Heart Mother, do Pink Floyd, uma faixa inteira de um lado de um LP, revolucionou os meus conceitos sobre música. Daí eu montei a minha primeira banda e comecei a tentar compor. Os anos 70 trouxeram para mim o Yes, o Rick Wakeman, principalmente, com o Journey to the Center of the Earth. Eu comecei então a tocar piano e aprendi teoria musical.
apenas o suficiente para ser capaz de escrever música de uma forma que não me esquecesse da melodia e harmonia que eu estava compondo, e para passar também para os outros músicos o que eu tensionava executar. Nessa altura, eu já escutava o Pink Floyd, o Genesis, o Renaissance, o Greenslade, e um pouco mais tarde o Gentle Giant, o Griffin, o Triumvirate, ALP e outras bandas progressivas. Eu passei muitos anos compondo meus temas, mas foi somente no século XXI, em 2015, que eu me juntei ao meu irmão para formar a Ars Pro Vita. E o resto é história. Muito bem, Paulo. Então, agora eu gostaria de ouvir o Luiz Fernando para nos contar quais são as suas referências musicais também. Um abraço para ti, Luiz Fernando. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. As minhas referências musicais são parecidas com a do Paulo, mas talvez com o acréscimo de algumas bandas dos anos 80, como The Police, Duran Duran e Toto, que entraram no cenário musical fazendo um trabalho de muita qualidade. A carreira solo do Peter Gabriel foi muito importante e certamente foi quem deve ter feito meu lado letrista despertar. O papel como músico na banda, no meu caso, foi precedido por um período em 2014, quando eu produzi muitos textos, tanto na forma de letra quanto em forma de poesia. Eu não sei explicar o mecanismo pelo qual eu tenho contato com as letras que eu escrevo. Isso talvez seja impossível de explicar. Os meus sonhos também têm uma característica muito peculiar no formato do que se chama de sonho vívido. E inicialmente a experiência com esse tipo de sonho era um pouco assustadora, mas depois eu percebi que não deveria temer a realidade que estava expressa neles, e sim interpretar a mensagem. E essa mensagem não vem escrita, ela vem sob forma de emoções. E hoje, para a composição, não só ter um instrumento do meu lado é fundamental, mas eu preciso sempre ter papel e lápis. Muito legal, né? Papel é uma coisa mágica. Quando tu pega um papel branquinho, um lápis bem apontado, parece que a inspiração vem mais à flor da pele, né, Luiz Fernando? E outra coisa que eu ia te perguntar, se tu tivesse que escolher uma banda assim que te marcou profundamente, uma referência musical, qual seria? A banda que mais me influenciou, sem dúvida, foi o Yes, principalmente por causa dos homens das cordas, Steve Howe e Chris Squire. O estilo de tocar me inspirou a pegar uma guitarra e um baixo e começar a tirar as músicas. E fazendo isso, meu ouvido foi se tornando cada vez mais treinado e foi como um filtro de qualidade para a música e para o processo de composição. Alguns álbuns do Joe Jackson, que é popularmente conhecido como artista pop e até punk, mas os trabalhos pouco conhecidos e divulgados mais prog sinfônicos e conceituais, como Heaven and Hell, o Night and Day e o Symphony No. 1, são um exemplo de fonte de inspiração para nossos álbuns, por causa da estrutura, do conceito, do elo de ligação entre as músicas, e nós gostamos muito também de inserir textos narrados que contribuem para o ambiente e entendimento de quem está ouvindo. Bom, agora eu pergunto para o Paulo aqui. Se eu tivesse que descrever uma das características do trabalho de vocês, eu poderia chamá-lo de trabalho temático, cultural, Paulo? Eu diria que tem uma palavra que é muito usada até no próprio ambiente da música, que é a questão dos trabalhos conceituais, né? Isso tem a ver com o progressivo e com a época em que nós vivemos, até aquela época justamente, todas as músicas, todos os álbuns tinham em geral um tema. E por isso eles eram chamados álbuns conceituais. Então os nossos álbuns todos são conceituais, porque eles são baseados em temas, né? Então o tema da escravidão, que foi o escolhido para o primeiro, o tema da paz ou da guerra, que foi escolhido para o segundo, e o tema da transcendentalidade, que foi escolhido para o terceiro. E as inspirações musicais, Paulo, vêm de onde? A minha inspiração vem de temas sobre a natureza humana e as suas idiosincrasias, ou seja, as particularidades culturais que são ligadas a cada forma de encarar um determinado assunto ou uma determinada situação social de cada cultura.
a enorme diversidade que existe nessas inúmeras realidades culturais da humanidade, tanto através da história quanto entre os próprios países, são o nosso chão. É daí que nós partimos para todas as músicas que compomos. Além da influência do universo das obras das bandas de rock progressivo que mencionei no início da entrevista, que são espinha dorsal do estilo de composição da Ars, a influência dos instrumentos étnicos e da música clássica sempre foi e será uma fonte para nossa composição nos projetos musicais. Isso aconteceu no Peace e no Minor, onde a inspiração para os arranjos e a escolha dos instrumentos nasceu da necessidade que cada tema exigia. Bom, nesse bate-bola, agora deixa eu perguntar para o Luiz Fernando uma coisa. Eu sei, Luiz Fernando, que além de talentoso letrista, compositor também, tu é um colecionador. Fala um pouco das tuas coleções aí. Eu sou um colecionador. Além da óbvia coleção de instrumentos musicais, baixos, guitarras, acústicos, elétricos e tudo que tiver corda, eu sou um aficionado também por ficção científica. Em cada cômodo da minha casa existe uma parte da coleção que me faz companhia. Aliens, Predators e outros personagens das séries de ficção dos anos 60 em diante habitam minha casa. A negociação do espaço é uma arte, mas minha esposa acho que me entende. Bem, chegamos ao final do primeiro bloco, hoje com o projeto Ars Pro Vita, Paulo José Venegas e Luiz Fernando Venegas. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. De volta para o segundo bloco. A pergunta agora vai para os dois. Na verdade, é uma pergunta. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse primeiro trabalho de vocês, o Minor. O primeiro álbum da Ars de 2017 foi o Minor. O tema que nos escolheu, digo assim, pois muitas das coisas do trabalho da Ars vêm de inspirações compartilhadas dentro do que se chama de inconsciente coletivo de Jung, e o tema Minor e a liberdade contrastada com uma forma de cerceamento da mesma, que é a escravidão. Contamos durante o álbum a história do Minor, o personagem que nos contou sobre seus tempos de criança, passando por sua brutal captura e a transformação em escravo até o desfecho final. O Minor foi lançado em setembro de 2017 em 2 audições especiais em uma sala de cinema em Porto Alegre. O álbum completo foi apresentado sob a forma de um filme com um clipe de 1 hora ininterrupto. As fotos desse evento podem ser vistas, inclusive, na nossa página no Facebook. Ars Pro Vita, tudo junto. Aliás, esses clipes nós estamos disponibilizando inteiros na área do YouTube, youtube.com/arsprovita. Bom, nessa altura, os nossos ouvintes devem estar super curiosos para saber o som que vocês produziram de todo esse álbum, né? Então eu faria o seguinte, eu pediria que vocês dois se dividissem aí nas explicações, cada um falasse um pouco de cada trilha e em seguida nós daríamos uma degustação de 1 minuto, tá bom assim, Paulo? 1 minuto? Tá. 1 minuto para o pessoal ouvir a música daquela trilha que vocês explicaram o significado da história daquele personagem do Minor, né?
que vocês acham? Pode ser assim? Tá ótimo, vamos nessa. Beleza, vamos lá então. A história de Minor começa nos idos dos anos 1800, na aldeia em que ele nasceu, num país do continente africano, a região do mundo onde mais aconteceu a exploração escravagista, desde os egípcios. A música de abertura conta sobre a vida de Minor em sua comunidade, em sua casa, ressaltando a importância da liberdade como meio de sentir as coisas que ele gostava na sua vida. Após, ocorre o momento em que ele é capturado e embarcado em um navio, sendo levado a um destino desconhecido. Apesar do medo, ele já começava a criar a ideia constante de como sair daquela situação e voltar para a sua vida. Unheard. Acorrentado no porão do navio, Minor só consegue ver o mínimo sol que atravessa as frestas da grade que o separa do convés e do mundo. As viagens na assim chamada Passagem do Atlântico, entre os anos 1650 e 1860, ligavam a África às Américas e à Europa, levando os escravos e transportando mercadorias. A viagem durava cerca de 3 a 4 meses, e durante esse tempo as pessoas escravizadas eram acorrentadas em fileiras no chão do porão ou nas prateleiras que percorriam o interior dos cascos dos navios. Nestas viagens, a estimativa é de que cerca de 12 milhões de escravos entraram no comércio atlântico entre os séculos XVI e XIX. Cerca de 10,5 milhões de escravos chegaram nas Américas. 1,5 milhão morreram a bordo por doenças como varíola, sarna e, obviamente, disenteria. Esses todos eram jogados ao mar do medo. Sailing the Sea of Fear. Essa música descreve o dia a dia dos escravos no intento de sobreviver à rotina de tentar comer e beber o máximo possível para não morrer, e também como sobreviver aos momentos de tortura e flagelo, aos quais eles eram submetidos com frequência.
Em um certo momento, o navio se aproxima da terra e a esperança de voltar para casa passa como um filme na mente de Minor, e ele sabe que ele precisa tentar. A herd of silent sheep. O comércio de escravos na passagem do Atlântico, na verdade, é só a ponta do iceberg do que aconteceu na história. Porque o imensamente maior tráfico de escravos aconteceu mesmo da África para o Oriente Médio e para a Ásia, de 700 a 1900. Foram 140 milhões de escravos transportados por rotas através do deserto do Saara, do Mar Vermelho e do Oceano Índico. E o mais terrível é que a mortalidade nesse caso era de 90%, porque além da penosa travessia que acontecia no Saara, as condições de sobrevivência eram muito piores nos navios, que nesse caso eram bem menores do que aqueles usados na travessia do Atlântico. Esses navios eram chamados os Dhows. O navio do Minor agora enfrenta problemas ao atracar. Ele bate nas pedras e o movimento faz com que as algemas dele sejam soltas. Ele se joga para fora, se arrasta na beira da praia, tentando entrar no mato mais próximo, mas sem forças ele é recapturado. Intermezzo a terra. A próxima música conta a forma mental que Minor conseguiu para ser capaz de sobreviver. As lembranças da casa, onde a família, com pai, mãe, irmãos, era tudo que ele precisava. Naquela situação miserável em que ele se encontra, cada pequena migalha era uma esperança e era vital. E a falta de liberdade gera uma doença. E ele está doente da doença da liberdade. Freedom is a disease. I think of my mother, my father, my home, my world. In this place, abandoned by hope, I stay and wait. I devour every crumble food and drink every water drop, for I know that
freedom comes only this way. I feel constantly sick, cravingly homesick. This sickness is called freedom, because here at the gates of hell we no longer... O disco ganhou 2 prêmios de melhor álbum de 2017 no Independent Prog Award, que é um prêmio anual levado a efeito pela Rádio Friday Night Progressive de Nova York, nas categorias Composition e Vocals. Inédito, porque nunca uma banda tinha ganho 2 prêmios em uma edição. São 60 juízes internacionais que participam da escolha das melhores músicas. Nesse ano, não estamos concorrendo, porque o Peace nasceu em 2020. Mas em 2021 vai competir e esperamos que tenha uma boa repercussão. Na sequência do disco, a próxima faixa mostra os poucos momentos em que Minor consegue ter alguma esperança quando ele se recorda do mundo que ele deixou para trás. Ele cantava as canções nas danças da sua tribo, e hoje elas gritam dentro dele, ecoando na cabeça, confundindo os sentidos na fraqueza do corpo dele. Eu preciso erguer meu corpo para voltar para a minha vida e então gritar alto. I'll still scream. So I'll scream another day. I will scream just to say that my voice is still here, and to my land I'll return one day. In these rare moments of solitude, when silence is the best. Vamos fazer uma pequena pausa no final do segundo bloco e voltamos em seguida. Centro-Sul Seguros. 28 anos de compromisso com a sua tranquilidade. Somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem-estar, pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade. Temos soluções que protegem você, sua família, seu negócio e equipamentos. Acesse nossas redes sociais @Centro-Sul Seguros e entre em contato. 48-99973-5372. E o pôr de sol me traduz em versos. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Bom, temos ainda, Paulo e Luiz Fernando, 3 músicas ainda para conhecermos. Estou adorando assim os arranjos de vocês, esse rock progressivo está me deixando viajar no tempo. Então vamos continuar com a mesma sistemática, vocês falam um pouquinho de cada uma das 3 últimas trilhas do álbum e depois a gente dá uma degustação de 1 minuto para cada uma delas. Esta música, Minor nos conta sobre a rotina de maus tratos e degradação humana a qual ele é submetido. Ele reconhece cada um dos seus captores
e sabe quando ele vai ser a figura principal do show de horrores, da tortura, chicoteamento e as mais eficazes formas de provocar dor. Mesmo nesse pior momento, a esperança está com ele, e a casa fica mais distante a cada momento desses. O caminho do espancado, The Beaten's Path. Uno Directa Biletto descreve a passagem final de Minor dessa forma: levei um tempo para me dar conta de que esta era uma viagem só de ida. Eu não podia aceitar a ideia, mas com o tempo e a distância, com as lágrimas e a saudade, eu comecei a entender melhor o quadro mais de perto. Eu levei um tempo para desistir da vida e afastar-me de tudo, certamente não era o plano. Mas, pela dor e o desdém, pelo sofrimento e a miséria, eu finalmente entendi o meu lugar neste mundo. Essa doença da qual eu sofro, a liberdade, tem um propósito: minha absolvição. Bilhete de ida. Uno Directa Biletto. A última música é um relato final pungente do que Minor passou e uma espécie de aviso que ele deixa para a humanidade de como é errado tirar a liberdade de alguém. Este é um direito fundamental. Não é relevante se Minor morre ou não, ele só quer voltar para casa. Nas linhas finais, Minor nos conta: Freedom can't be taken, freedom can't be sold, freedom can't be given by no one. Eu só quero voltar para casa. I just wanna go home. Most of the time I knew I had no chance. Caught by someone just like me, treated as nothing at all. For you who know my story, I have a request, only one. Do not let this happen again.
to any human being, 'cause we can do much better than this, for freedom is... Buenas, haja coração. Estou simplesmente emocionado assim de ouvir o trabalho de vocês. Fiquei encantado realmente com a qualidade das músicas, das letras. Vocês tiveram cuidado de gravar o álbum em inglês, e isso faz uma diferença grande, apesar de nós sermos brasileiros e especificamente do Rio Grande do Sul, porque o acesso ao álbum de vocês fica planetário praticamente, porque o inglês é uma língua muito falada, né? Então acho essa estratégia que vocês utilizaram perfeita. E até depois, se quiser dar mais algumas explicações da decisão difícil que deve ter sido de vocês fazerem essa produção no inglês, né? Sobre o inglês é o seguinte, é simples a resposta, porque é só fazer a conta e ver o que acontece no mundo. Hoje em dia, 99% das culturas, elas conhecem o inglês, têm um contato com o inglês. Não pelo... Os ingleses foram piratas, os ingleses foram escravagistas, os ingleses foram também maus, né? Enfim. Mas a gente precisa de alguma língua. Como a gente não teve o Esperanto, não aconteceu, o nosso objetivo é atingir o maior número possível de pessoas com a nossa... Com a mensagem, né? Mensagem, a nossa vontade de mostrar os nossos trabalhos. Então, o inglês se tornou nossa escolha. Não teve outra escolha, né? O fato de ser música progressiva, ou música isso ou aquilo, já não temos mais uma forma definida. É o conceito que importa. Cada disco tem uma cara diferente, um conjunto de instrumentos diferentes, um conjunto de ideias diferentes e de climas. Enfim, tudo é novo, é conceitual, como a gente definiu no início, né? E vai continuar sendo. Todos os nossos trabalhos vão ser conceituais. Mas, voltando, eu fiquei bem emocionado de ver o trabalho de vocês, ainda mais com esse tema super relevante e também, infelizmente, atual, né, Paulo? Infelizmente ainda é um tema recorrente. As diversas formas de escravidão. Com respeito ao Minor, sobre o assunto liberdade, ainda nós precisamos entender que toda a problemática da escravidão persiste no mundo atual de formas diferentes daquelas do passado. Existe um termo cunhado justamente para marcar esta realidade, que é escravidão moderna, ou modern slavery. Por trás deste termo, por trás desta definição, várias formas sórdidas da exploração do homem pelo homem se perpetuam. Nós temos na nossa página no Facebook uma série dedicada a mostrar esses assuntos atuais e a evolução dos mesmos. Ela se chama Eye of Freedom. Periodicamente nós postamos um assunto para discussão e gostaríamos que as pessoas visitassem e dessem suas opiniões, suas impressões. Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desses momentos que convivemos. E até o próximo Ágora RS.